Em 17 de dezembro de 1961, uma tarde quente em Niterói, instalado na Praça do Expedicionário, o Gran Circo norte-americano, autoproclamado o maior da América Latina, recebia mais de 3.000 visitantes. No panfleto, convocando o respeitável público, anunciaram orgulhosamente ter uma tenda do mais moderno material, o nylon, coberto por parafina para impermeabilizar. Parafina, a matéria-prima das velas. Estava para começar o pior desastre circense de toda a história em todo o planeta e o pior incêndio do Brasil, com mais do dobro das 189 vítimas do Joelma em 1974 e as 242 da Boate Kiss em 2013. O acidente deixou uma contagem oficial de 503 mortos, embora até hoje não se saiba com exatidão a quantidade de vítimas. Passados mais de 63 anos da história, que marca o maior incêndio já vivido no Brasil e o pior desastre circense do mundo, diversas dúvidas fazem com que a tragédia do Gran Circo norte-americano não tenha um ponto final. O terreno, que em 1961 abrigou o circo, cedeu lugar 7 anos depois à Policlínica Militar de Niterói. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. O autoproclamado maior e mais completo circo da América Latina havia iniciado suas apresentações na cidade fazia 2 dias e seus ingressos se esgotavam rapidamente. Não era à toa. Com sua estrutura impressionante montada no centro da cidade, o Gran Circus norte-americano era o grande acontecimento de Niterói. Nessa tarde especialmente quente de domingo, o circo estava com a sua capacidade máxima. 3.000 pessoas compunham o respeitável público e se divertia com os palhaços, se encantava com os mágicos e se impressionava com a performance de mais de 150 animais que desfilavam à sua frente. Mas o que era para ser uma tarde de diversão e alegria, em poucos minutos se transformou numa enorme tragédia. O relógio marcava 3 horas e 45 minutos. Faltavam 20 minutos para o encerramento da tarde de apresentação e o público não tirava os olhos da atração mais esperada de todo o espetáculo: as acrobacias do grupo de trapezistas que saltavam nas alturas. Os tambores rufavam para o incrível salto triplo quando a trapezista Nena Antonieta Stavanovic, do alto do seu trapézio, grita: "Fogo!". Bastaram pouco mais de 5 minutos para que a lona do Gran Circus norte-americanos em chamas derretesse sobre o público. O mastro de 17 metros tomado pelo fogo caiu e o clarão que se iniciou na parte inferior da cobertura, à esquerda da entrada, se alastrou rapidamente. O pânico se instalou. As 3.000 pessoas que estavam debaixo da imensa e pesada lona se empurravam em desespero e buscavam uma saída, enquanto tinham seus corpos queimados e eram impedidos de respirar por causa da fumaça. Um elefante, que naqueles minutos finais da apresentação estava a postos para entrar no palco, se assustou com o fogo e saiu em disparada, atropelando quem estivesse à sua frente. Com sua força, conseguiu romper a lona e abriu o que foi uma das únicas rotas de saída para a multidão. Quando os bombeiros chegaram, a tragédia já estava instaurada e toda a estrutura do circo estava abaixo. Ao todo, 372 pessoas morreram na hora. O número de vítimas fatais chegou a 503, 70% delas eram crianças. A comoção alcançou índices mundiais, chamando a atenção de líderes de outros países e do então Papa João XXIII, e o acidente ganhou contorno de crime, onde rapidamente alguém teria que pagar. A culpa recaiu sobre um ajudante contratado para a montagem do circo, buscando se vingar de sua demissão. Mas alguns fatos apontados pela perícia questionam a responsabilidade de tamanha tragédia e colocam em dúvida os reais culpados dessa que é considerada a história do maior incêndio que o Brasil já viu. O Gran Circus norte-americano na década de 60 estava entre os maiores circos da América Latina. Danilo Stavanovic, dono do empreendimento, não deixava de anunciar em seus panfletos todas as suas promessas. Eram mais de 60 artistas de diferentes lugares do mundo, 150 animais, entre eles elefantes, leões, girafas e tigres,
e a nova lona de nylon, moderna e impermeável, feita especialmente para a ocasião. Subir essa lona, que pesava 6 toneladas, não era fácil. Além dos empregados fixos do circo, Danilo contratava mais 50 trabalhadores para ajudar na montagem, que levava cerca de uma semana. E é aqui que entra um dos personagens principais dessa história. Adilson Marcelino Alves, conhecido como Dequinha, estava nesse grupo de mão de obra local convocada para subir a lona. Com 21 anos, ele tinha passagens pela polícia por roubo e apresentava problemas mentais. Após apenas 2 dias de trabalho, Stevanovic o demitiu. Testemunhas dizem que Dequinha ficou inconformado e passou a rondar as imediações do circo nos dias que se seguiram. No dia 15 de dezembro, na grande estreia, Dequinha tentou entrar sem ingresso para assistir à apresentação, mas foi barrado pelos funcionários do circo que o reconheceram. Colocado para fora da arena do circo, Dequinha jurou vingança. Essa foi a história levantada pela polícia e que levou à prisão de Dequinha. O caso, tido como incêndio criminoso, foi encerrado. Com a ajuda de 2 comparsas, Walter Rosa dos Santos, conhecido como Bigode, e José dos Santos, o Pardal, Dequinha aguardou o clímax final do espetáculo do dia 17 de dezembro para jogar gasolina na lona e acender um fósforo. A revista Manchete, na época, divulgou o cenário de caos que o incêndio provocou. Para piorar a situação, o Hospital Antônio Pedro, o principal de Niterói, estava em greve. A população literalmente arrombou a porta do local e os médicos foram sendo convocados pela rádio para se apresentar. Até mesmo cinemas e teatros de Niterói e cidades vizinhas tiveram sua programação interrompida para saber se havia entre os espectadores qualquer médico que poderia ajudar. As vítimas, com seus corpos completamente queimados e mutilados, chegavam ao hospital socorridos pelos habitantes da cidade, já que não havia ambulância suficiente para resgatar tantos feridos. Os acontecimentos no decorrer dos dias após o incêndio dão um bom cenário da dimensão da catástrofe. Os cadáveres carbonizados foram levados ao estádio de futebol Caio Martins, foram todos enfileirados no gramado e cobertos com lençóis brancos doados pela população, onde aguardavam o reconhecimento de amigos e familiares. Esse processo durou dias. As agências funerárias não conseguiam absorver a enorme demanda de caixões que surgiu de uma só vez. O governador do Rio de Janeiro, Celso Peçanha, convocou todos os marceneiros e carpinteiros da cidade para ajudar na fabricação de caixões, quando trabalharam dia e noite. A imprensa da época os batizou de a maior e mais triste carpintaria do mundo. Os cemitérios municipais da cidade notaram e a solução mais rápida foi usar uma área descampada do município de São Gonçalo, vizinho a Niterói, para enterrar os restantes dos corpos. Para ajudar na abertura das sepulturas, foram convocados presidiários avaliados por bom comportamento que cavaram valas rasas, em sua maioria para os corpos das crianças. Filas de voluntários eram vistas em hospitais de diversas regiões do Brasil para doação de sangue para as vítimas que ainda lutavam para sobreviver. O fato do hospital estar fechado no momento da tragédia foi o impulso que faltava para cerca de 300 mortos contabilizados inicialmente passarem para 400. A contagem oficial ultrapassaria as 503 vítimas mortais se não fosse pela doação de sangue e material ou um trabalho intenso de voluntários e médicos de todo o país e do exterior. Diante de tal cenário caótico e desolador, a comoção internacional foi enorme. O Papa João XXIII, além de enviar uma doação em dinheiro, mandou rezar uma missa em homenagem às vítimas. A ajuda chegava de todos os lugares: Chile, Argentina, Uruguai e Estados Unidos. Eram enviadas ataduras, antibióticos, soro, plasma sanguíneo e milhões de centímetros cúbicos de pele seca usadas para fazer enxertos. Com a atenção do mundo voltada para o caso, a pressão para encontrar os culpados era grande. Dias depois do incêndio, o inquérito policial foi aberto. Danilo Stevanovic, o dono do circo, antecipou-se a qualquer andamento das investigações policiais e afirmou que só mesmo um crime poderia justificar o incêndio. Aproveitou para levantar a hipótese de um ex-funcionário, Dequinha, a fim de se vingar por sua demissão ter sido o responsável pelo fogo. Porém, outras denúncias apareciam conforme o caso era investigado. Jornais trouxeram a notícia de que o circo não tinha condições de funcionar. Segundo informações preliminares de peritos, haviam precariedades elétricas nas instalações, ausência de extintores de incêndio, presença de capim seco no entorno do circo e falta de saída de emergência. A dúvida não demorou a surgir na população. Como as autoridades poderiam autorizar o funcionamento de um estabelecimento previsto para receber milhares de pessoas nessas condições?
Outra revelação dividiu a opinião pública sobre os reais responsáveis pela tragédia. A moderna lona, anunciada no próprio panfleto do circo como sendo fabricada em nylon, era na verdade feita de algodão revestido de parafina. Parafina, a matéria-prima das velas, é um material altamente inflamável. Mas mesmo diante de situações tão controversas, Dequinha de fato confessou a autoria do crime realizado junto a seus outros 2 comparsas. Tanto Bigode como Pardal se declararam inocentes nos primeiros interrogatórios. Apenas consta nos relatórios do caso a declaração de ambos como culpados em depoimentos que fizeram no departamento do DOPS, Delegacia de Ordem Pública e Social muito usada na época da ditadura militar brasileira, conhecida pelas torturas e prisões. Nesse caso, não havia nenhuma testemunha, apenas os próprios policiais. A mãe de Dequinha, em entrevista, comentou que seu filho era diagnosticado com doença mental e por isso tinha mania de assumir a culpa por crimes que não havia cometido. O fogo no circo seria mais um desses casos. O duelo era grande e o cenário complexo. De um lado, opositores do governo alegavam que as autoridades tentavam se livrar de qualquer responsabilidade. Afinal, o circo foi autorizado a funcionar mesmo sem as mínimas condições para a segurança do público, como saídas de emergência e extintores de incêndio. Do outro lado, a polícia mostrava pouco se importar para as teses de acidentes e negligência que eram disseminadas pela imprensa. Preferiu ir ao encontro da declaração dada por Stevanovic de que apenas um crime justificaria a tragédia e já apontando o culpado para pagar por tantas mortes. Ninguém processou o circo. Muita gente achava que ele era americano por causa do nome, mas era brasileiro. Na época não havia essa cultura de responsabilidade civil. Sequer se formou uma associação de vítimas do incêndio. Nenhuma vítima da tragédia recebeu qualquer indenização. Em outubro de 1962, Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão e mais 6 anos de internação em manicômio judiciário, como medida de segurança. Bigode também foi condenado a 16 anos, cumpriu 13 e foi solto em 1975 em regime de liberdade vigiada. Pardal foi condenado a 14 anos de prisão e solto após cumprir a pena. Em janeiro de 1973, 11 anos após a sua condenação, Dequinha fugiu da penitenciária de Niterói e foi encontrado morto com 13 tiros. A polícia nunca identificou o autor da execução. No lugar da tragédia, no coração da cidade de Niterói, nada marca o local, nem um memorial às vítimas ou uma homenagem aos heróis que a socorreram. O Grand Circus norte-americano era gigante. Ele comportava em suas arquibancadas tantas pessoas quanto o Circo de Soleil comporta hoje em dia. Seu trágico fim resultou no dobro de vítimas fatais no incêndio do edifício Joelma, 189 vítimas em 1974, e da Boate Kiss, 242 vítimas em 2013. Isso nos mostra que as questões em aberto que rondam essa história até hoje minimamente fizeram nosso país perder a oportunidade de aprender algumas lições. Ainda que Dequinha tenha sido mandante do incêndio, isso isenta a responsabilidade das autoridades do governo? Afinal, foram elas que autorizaram o funcionamento do circo mesmo após a perícia ter confirmado as condições precárias e a falta de qualquer plano de emergência. Não fosse a escolha da parafina no material da lona, que fez com que o fogo se espalhasse muito rapidamente, talvez ninguém teria morrido. Mas a polícia, a imprensa e o governo, considerando a origem criminosa, jamais responsabilizaram Danilo Stevanovic. Sem receber qualquer ação judicial, ele seguiu carreira no ramo circense até sua morte em 2001. Passados 64 anos da história que marca o maior incêndio já vivido no Brasil e o pior desastre circense do mundo, diversas dúvidas fazem com que a tragédia do Grand Circo norte-americano não tenha um ponto final. Mas e você? O que acha? Seria mesmo Adilson Marcelino Alves, o Dequinha, o responsável pelo incêndio, ou ele assumiu o caso devido ao seu distúrbio mental? Sua fuga do presídio, seguido do seu misterioso assassinato, não coloca ainda mais dúvidas na rápida responsabilização dele pelo crime?